Boa noite, meus queridos irmãos. Essa música de fundo diz que Ele é exaltado, para sempre é exaltado, que Ele é o Senhor da nossa vida. Eu quero compartilhar nesta noite uma palavra que se encontra em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 1, que o texto diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o mal que sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama um aguaceiro sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Glória a Deus. Esse texto começa dizendo: lança o teu pão sobre as águas. Lançar o pão sobre as águas, isso pode parecer muito estranho, né? Porque quando a gente joga um pedaço de pão sobre um lago, sobre um rio, sobre a água, o pão que nós conhecemos, né? Pão francês, o pão em fatias, o pão feito de farinha de trigo, se nós lançarmos ele sobre a água, provavelmente ele vai desmanchar, né? E se nós voltar lá depois de alguns dias, certamente nós não vamos achar ele lá. Mas o que esse texto está nos dizendo então? Esse pão, irmãos, é o pão da oportunidade, é o pão da semente que não se perde, mas da semente que prospera. Então, quando fala aqui de lançar o pão sobre as águas, fala de oportunidades que nós não podemos perder, que a vida nos apresenta, que Deus coloca diante de nós e nós não podemos perdê-las. Oportunidades de fazer o bem a alguém. Provérbios diz: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Gálatas 6:10 diz: por isso, enquanto tiverdes oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Sabe, nós estamos vivendo esse tempo, eu tenho observado, querido, as pessoas no Facebook, as pessoas no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, gravando momentos com Deus, gravando louvores, orações, gravando palavras de amparo, de motivação, de esperança. Esse é um momento sublime em nossas vidas, onde nós podemos lançar o pão sobre as águas da vida, sobre a água daquilo que Deus está derramando, de uma forma, queridos, onde esse pão, a semente, ela regada por essa ação de Deus nesse momento, ela vem a brotar e prosperar na vida das pessoas. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que nos são mostradas. Uma delas é fazer o bem. A outra é nos tornar um discípulo ainda mais fiel de Jesus.
Ser um discípulo de Cristo deve ser a nossa prioridade. Muitos quiseram seguir a Jesus, mas Jesus respondeu para eles: as raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso se encontra lá em Lucas, capítulo 9, versículo 58. E no 59 ele diz: a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa que os mortos o sepultar dos seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E o outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém tendo posto a mão no arado, olha para trás, e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa é a nossa prioridade, queridos. A segunda oportunidade que eu estou falando aqui é de ser discípulo de Cristo. E o discípulo de Cristo, ele não coloca a mão no arado e depois volta para trás, olha para trás. O discípulo de Cristo é aquele, querido, que no momento das dificuldades, ele não olha para as circunstâncias, mas ele continua focado em Jesus. Sabe, nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos, num primeiro momento, ser discípulo, e num segundo momento é fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Atos 19:8 diz: durante 3 meses Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos e não acreditavam. Você já encontrou essas pessoas. E em frente de todos ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo, ele não fica gastando tempo com aqueles que não querem. Diz que Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Pregue para todos, mas discipule aqueles que querem, aqueles que, tendo posto a mão no arado, não olham para trás. Lança o teu pão sobre as águas. Nós estamos vivendo um momento de grandes oportunidades. Nós estamos vivendo um momento onde nós podemos pegar o pão da oportunidade e realizar a obra de Deus, levar ao coração das pessoas a esperança, a cura, a libertação. Mas a prioridade maior, queridos, é levar a salvação em Cristo Jesus. Porque nós fomos chamados para isso. O Senhor nos chamou e nós o conhecemos, para também fazê-lo conhecido. Que Deus abençoe a tua vida, que você possa prosperar, que a boa semente do Senhor, a boa semente da palavra, ela possa prosperar na tua vida. Fique na paz.